Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estiver assistindo esse meu vídeo. Sou Alex, que é amigo de vocês, ou do Facebook ou no YouTube, você vai estar acompanhando esse vídeo. Eu quero fazer o quinto vídeo, que é falando a respeito, né, de que como tudo começou lá com o povo da Terra Prometida, né, que é o povo escolhido de Deus, tirado lá do Egito por intermédio de Abraão. Abraão é ancestral, né? Por intermédio de Moisés. Abraão já quer se meter na história de Moisés, né? Mas não vai não. O Moisés tirou o povo do Egito. Se você quiser entender, como é que é, como está sendo esse processo desse vídeo, então você retorne aos 4 vídeos anteriores a esse, né? Que eu tô lendo o capítulo de Êxodo e lendo através da Bíblia NVT 21, que é nova versão transformadora, que é uma versão muito boa, né, para fazer leitura da Bíblia e pregação expositiva dentro da igreja, ou para fazer vídeos como esse, né? Então eu tô usando a leitura através dessa versão para que a gente possa entender melhor. E se você não assistiu os meus outros vídeos, então assista os outros 4 vídeos para que você possa entender isso. Então você vai pegar a história já quase no fim, e daí você não vai compreender direito, tá bom? O que eu estou trazendo aqui é um estudo e um conhecimento, na realidade, na verdade, é sobre o reino vem. O reino vem, né? O reino vem. Mas primeiro veio o rei, né? Da metade do vídeo para cima, a partir do terceiro vídeo, eu começo a mostrar claramente que o que? Deus, desde o início da queda do homem, Deus vem trabalhando durante as gerações, através de um remanescente fiel, que sempre vai existir aqueles que se contrapõem ao reino de Deus. E depois eu vou fazer outro vídeo, né, que talvez seja eu não sei se vai ser o 6º ou 7º vídeo, onde eu vou mostrar exatamente essa situação dessa dicotomia entre o bem e o mal, e como Deus luta com o mal de uma forma que Deus tem o seu plano, e ele tem um objetivo final que a gente vai ver lá no livro de Apocalipse. Lá está o objetivo final. Então a história da humanidade passa pela Bíblia e passa pela história de Israel. Sem Israel não há história na Terra. Não tem como ter uma história na Terra, não tem como o reino de Deus ir se não tiver Israel, e a nação de Israel não tem a menor possibilidade. Porque Deus toma Israel como um remanescente fiel numa terra totalmente caída, corrompida, onde todos estão sendo os idólatras e adorando e cultuando deuses pagãos. Então Deus toma Israel, tira do Egito para levar eles numa terra onde, até aqui no bezerro de ouro, a intenção de Deus é usar Israel para a vinda do reino do Messias, para a vinda do reino de Deus, né? Então Israel está vivendo nesse momento aqui do capítulo 2, a esperança deles serem usados para a vinda do reino já naquele momento. Mas como Deus tem os seus propósitos no futuro, onde ele vai incluir as outras nações que não são de Deus, e a gente vai ver isso muito claramente ensinado por Paulo no livro de Romanos, Efésios e Gálatas, e principalmente o escritor do livro de Hebreus, né? Então Deus vai voltar a tratar com Israel de novo, na vinda do Mashiach, na vinda do Messias. E o Messias vem como o profeta João Batista, né, pregava o evangelho do reino. A vinda do rei é vindo. Mas o rei veio, e a nação, a gente está vendo aqui que Deus fez um acordo com a nação, e Deus iria para julgar a sua nação. E o Senhor veio, Jesus veio. Elias, né,
o espírito do profeta, o espírito de Deus sobre João Batista, que era o mesmo espírito que estava em Elias, veio, né, e fez milagres e prodígios maior do que o de Elias, porque Elias pregava fidelidade a Deus através de obediência à sua lei e à Torá. Elias traz uma revelação muito maior, tá? Elias traz o evangelho do reino para que as pessoas se preparassem, convertendo corações dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, uma reconciliação, para que quando o rei chegasse, a nação reconhecesse e aceitasse o rei. Só que a nação, os sacerdotes, que eram o representante, né, que passaram a ter autoridade sobre Israel depois da morte do último governador da descendência de Davi, que foi o governador, oh meu Deus, como é que é o nome dele? É o governador Zorobabel, e daí foi colocada a coroa sobre a cabeça do sacerdote, oh meu Deus, como é que é o nome dele? É o sacerdote, o sumo sacerdote lá naquele tempo. Eu esqueci o nome dele agora. Toda vez eu leio, busco e lembro, aí quando chega na hora da live, eu me esqueço, né? O nome do sacerdote que na época de Esdras, Neemias, na reconstrução do templo, o sumo sacerdote recebeu sob si a coroa e passou a ser autoridade, tanto autoridade espiritual no templo, na casa do Senhor, como autoridade sobre o povo. Então esse meio de sacerdote, de reinar, de autoridade, está sobre o povo de Judá e sobre a cabeça do sacerdote. Eu não lembro agora, meu Deus do céu, mas tem o sacerdote que foi ungido, né, que até o profeta Ezequiel vai falar sobre isso, né, no futuro, para o futuro de Israel. Então esse sumo sacerdote, ele recebe como um símbolo de que o governo agora passaria a estar na casa do sumo sacerdote. Quando João Batista chega anunciando a vinda do rei, preparando para a vinda do reino, os sacerdotes vê João Batista e o recusa. Então eles recusam receber o reino, né? Eles recusam receber o reino porque foi profetizado que antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor, o profeta Elias viria restaurar e preparar o caminho para o Senhor. E o próprio Jesus diz que Elias já veio, que era João Batista, e fizeram com ele tudo o que quiseram. Então o testemunho de João Batista é maior do que o testemunho de Elias, porque João Batista veio preparando a chegada do reino através do rei. Então o rei chega para implantar o reino, mas eles rejeitam o seu rei, né? E daí Deus vai rejeitar também o seu povo, tá? E essa rejeição, ela está ligada aqui. É aqui, ó. Nesses textos aqui está o motivo porque o reino de Deus não foi implantado na vinda de Jesus, porque a condição espiritual do povo na época de Jesus, principalmente as autoridades, era a mesma condição espiritual desse povo aqui que adoraram o bezerro de ouro, tá? A condição moral do povo que governava, que tinha pelo menos 5 classes de gente lá, né, que tinha autoridade sobre Israel, né? Tanto a autoridade espiritual, a autoridade de falar, ensinar a palavra de Deus, e tinha autoridade de decidir, né, sobre o povo, de governar sobre o povo, um governo físico, né? E esses rejeitaram Elias e também rejeitou Jesus.
a condição espiritual dos sumos sacerdotes, dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos, de todos que tinham autoridade sobre Israel, em qualquer nível, estavam corrompidos, estavam longe de Deus, estavam longe da salvação, estavam longe de reconhecer Deus, estavam longe do amor de Deus. Então, eles, na época de Jesus, aquele povo, aquelas autoridades de Israel, que também é essas autoridades aqui, representado, estava na mesma condição espiritual que esse povo aqui. Então, para a gente entender a condição do povo na época da vinda de João Batista e na época da vinda de Jesus, a gente tem que entender o que eles, os antepassados deles, fizeram aqui. Porque toda vez na nação de Israel que o povo, as autoridades, agir na mesma rebelião, na mesma forma que esse povo aqui age, Deus vai suscitar sobre os descendentes deles, a partir de agora, o que ele prometeu que vai fazer aqui, ó. Tá? Então, se eles obedecerem a Deus, estiverem na bênção, Deus os guardará, os ajudará, e vai ser o Deus dele, vai os curar e vai tratar com amor e fidelidade. Mas toda vez que a nação entrar em rebeldia contra o Senhor, Deus vai tratar eles conforme o que Deus vai dizer aqui, ó, tá? Então é a partir daqui que Israel vai sofrer e vai ter os seus problemas e suas dificuldades com o Senhor, porque aqui a nação vai quebrar a aliança com Deus. Tá? Então, feito essa pequena introdução, esse pequeno entendimento, para que vocês entendam, então vamos para a leitura, né? Que essa é a parte 5, né? Então vamos lá. Lembrando que essa versão é NVT, né? Que é uma ótima versão, que todos devem começar a ler nessa versão. O bezerro de ouro. Quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse: toma uma providência, faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, que nos trouxe da terra do Egito para cá. Então, quer dizer, só pelo simples fato e motivo de Moisés estar 40 dias e 40 noites no cimo do monte, eles julgaram que Moisés tinha morrido ou sumido, e que agora eles estavam sem ninguém, julgaram que estava até sem Deus, e que ele tomasse providência e fizesse alguma coisa, fizesse um Deus, para que eles pudessem voltar ou retornar ao Egito, o que fosse adiante deles. Mas eles cometeram a idolatria. Lembrando que eles têm um pacto, uma aliança, como se fosse um casamento com o Senhor. O Senhor é o marido, a figura do marido, e Israel a figura da esposa. Tá? Então Moisés está lá ratificando a via do contrato feita pelo próprio dedo de Deus. Vai fazer a via do contrato. Agora com Deus, eles já falaram com Deus audível. Deus falou audível com o povo no pé do monte. 70 anciãos, Nadab, Abiú e Ur, subiram ao monte e viram o Senhor, e o Senhor que eles viram, Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo Messias, e tiveram a refeição com ele e firmaram o pacto em obediência. A nação, toda a nação, tá? Então a nação tem um pacto com Deus. Então essa mesma nação, aqui agora representado pelos seus cabeças e príncipes, agora pede para Moisés: faça para nós deuses que nos guiem, né? Agora eles estão pedindo um outro marido. Eles estão rejeitando o seu marido, que é o Senhor, e estão pedindo outro marido. Verso 2: Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres e de seus filhos e filhas, e tragam para mim. Todos tiraram as argolas de ouro e as levaram a Arão.
Ele recebeu o ouro, derreteu e trabalhou nele, dando-lhe a forma de um bezerro. Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar: ó Israel, esses são os deuses que tiraram da terra do Egito. Então o povo começou a exclamar, né? Ó Israel, esse é o Deus. Vamos ver uma referência, né? Uma referência feita sobre isso lá em 1 Reis 12:28. Então, seguindo a recomendação de seus conselheiros, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse: é complicado demais ir a Jerusalém para adorar. Veja, Israel, esses são os deuses que tiraram vocês do Egito. E Neemias 9:18 diz: mesmo quando fizeram um ídolo em forma de bezerro e disseram: este é o seu Deus que os tirou do Egito. Sim, cometeram blasfêmias terríveis. Atos 7:41. Logo fizeram um ídolo em forma de bezerro e ofereceram-lhe sacrifício e começaram a celebrar o objeto que havia criado. Na primeira parte de cima aqui, 1 Reis 12:28, quando Israel foi repartido em duas tribos ficou com Roboão, filho de Salomão, e Jeroboão recebeu as 10 tribos do norte para governar. E Jeroboão, com medo do povo se converter, ajudar, porque eles iam no templo do Senhor, ele ficou com medo que o povo se voltasse a Roboão, né, e se dedicasse mais a Roboão e o matasse e colocasse Roboão como seu rei no lugar dele. Então Jeroboão mandou fazer 2 bezerros de ouro, um colocou ali em Samaria e o outro colocou lá em cima em Dan, e falou que o povo de Israel deveriam cultuar a Deus através desses bezerros de ouro, né? Esses bezerros de ouro, quando Jesus chega lá em Samaria e conversa com a mulher no poço, né, que ele revela a ela que ela tem 5 maridos e o que ela tá não é o dela, e a mulher questiona ele, porque até na época de Jesus os samaritanos, né, que moravam em Samaria, ainda tinham o costume de adorar a Deus ali naquele monte de Samaria. O Senhor Jesus disse, né, à mulher: vocês não conheceis a verdade, porque a verdade vem dos judeus, né? A verdade está lá em Jerusalém, é lá que se deve adorar o Senhor. Mas Jesus disse: mulher, chegada a hora, e já chegou, que não se adorará a Deus nem nesse monte nem em Jerusalém, porque Deus busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então quer dizer, esse bezerro de ouro é semelhante àquele feito lá pelo povo em Êxodo 32:2, tá? Então o mesmo bezerro de ouro. E aqui Neemias está lembrando o pecado do povo, e Atos 7:41, provavelmente aqui é Estevão que está contando a história para os sumos sacerdotes, que vão mandar apedrejá-lo, né? E ele está relembrando a história do pecado das 10 tribos de Israel, que as 10 tribos se corrompeu com o bezerro. Então vamos voltar para a nossa leitura, né? Versículo 5. Percebendo o entusiasmo do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa para o Senhor. Para o Senhor aqui, ó, é o tetagrama, porque está em letra maiúscula o nome tudo. Então é Yahweh ou Yahvé, né? Yahvé. Então Arão ainda piora a situação, porque vai fazer um sincretismo religioso, que é o que? Fazer um culto a Deus enquanto eles adoram o bezerro de ouro, tá? Então, quer dizer, a situação ainda fica muito pior, né? Uma prostituição profana, né? Israel queria ter Deus como seu senhor, seu marido, e mesmo tendo marido, ainda queria servir ao seu marido e ainda queria servir a um outro Deus. Prostituição descarada na frente do marido, né? É que nem uma mulher pega em adultério, né? É a mesma coisa que aconteceu com Israel. Israel foi pego em um adultério. Então, fazendo um paralelo, a mulher que é levada diante de Jesus pega em adultério, o Senhor Jesus fala, né, com aquele povo, né? Eles trouxeram a lei de Moisés, manda apedrejar a mulher pega em pleno adultério. Ela foi pega, ela casada,
né, na presença, o seu marido ali ainda, né? Quer dizer, o marido morava em Jerusalém, morava ali, aonde eles moravam ali. E eu acho que esse relato é lá em Cafarnaum, onde Jesus morava, pega em adultério. E as autoridades vai e acusa a mulher, né? E para tentar pegar Jesus de alguma coisa para condenar, eles dizem: a lei de Moisés manda condenar e apedrejar a mulher pega em adultério. Aí Jesus começa a escrever no chão. E Jesus poderia estar até lembrando. Jesus, né? Aqui é uma conjectura, tá? Isso aqui é uma coisa que é uma teoria minha, tá? Isso aqui não é um relato. Ninguém sabe o que Jesus escrevia no chão, mas Jesus podia estar lembrando eles o pecado deles, né? Porque era duplo, né? Tanto a nação toda pecou aqui, como no bezerro de ouro de Samaria, que foi colocado em Betel, e o outro que foi colocado lá em Dan, né? O povo também de Israel se prostituiu. E aonde Jesus estava era exatamente logo ali perto, era onde ficava Betel, aonde o povo se prostituiu com o bezerro de ouro. Então Jesus poderia estar lembrando a eles, né, de que eles se prostituíram também, foram pegos descaradamente por Moisés e pelo Senhor, cometendo um adultério, e Deus não os condenou e não os eliminou, antes teve misericórdia e os perdoou. E Jesus está ali diante deles, falando com eles, pegou eles também em adultério contra Deus, em pecado, como nação pecadora, e Deus não os matou, e o Senhor não os matou e não os fulminou. Antes, acontece que Paulo fala lá em Filipenses, porque mesmo Jesus sendo Deus, né, sendo um Deus glorioso, o Filho de Deus, o Rei Eterno, ele se esvaziou de si mesmo, né, e não puniu o povo. Antes ele veio como Salvador. E ali eles estão condenando uma mulher. Então Jesus, para mostrar que ele é Deus de fato e de verdade, ele perdoa a mulher pega em adultério. Porque Israel foi pego descaradamente em adultério e nunca foi punida. E nunca foi punida. E mesmo na vinda de Jesus, Jesus não está punindo. Jesus vem como cordeiro que tira o pecado deles e também o pecado do mundo. Uma prostituta descarada. Versículo 6. Na manhã seguinte, o povo se levantou cedo para apresentar o holocausto e oferta de paz. Olha só, o povo levantou de manhã cedo para fazer sacrifícios a Deus também. Olha o descaramento da prostituta. Prostituta não, né? Da adúltera, né? Porque aqui nós estamos falando de uma adulta, não a prostituta que se vende por dinheiro, né? Por causa da sua condição de miséria de vida. Aqui é pior, né? É uma mulher pega em adultério, tá? Como a mulher que Jesus perdoou, que foi pega em adultério. Todos comeram e beberam e se entregaram à farra. Então vamos ver um paralelo aqui, a farra. Atos 7:41, também provavelmente aqui é Estevão contando a história. Logo fizeram um ídolo em forma de bezerro, ofereceram o sacrifício e começaram a celebrar o objeto que criaram. Paulo também vai falar isso lá em 1 Coríntios 7:10, e isso aqui são versículos paralelos, tá? Nem adoremos ídolo, que quer dizer, Paulo está falando, nem adorem ídolos ao povo de Coríntios, né? Como algum deles adoraram, segundo as escrituras. Todos comeram e beberam e se entregaram à farra. Então quer dizer, Paulo tá levantando aqui que Paulo está dizendo que o povo, quando adoraram, eles se levantaram para farrar. Não é só farrar. Para que o adultério da adúltera fosse confirmado, eles começaram a praticar as mesmas práticas de festas pagãs idólatras lá no povo do Egito. Porque o povo do Egito tinha essas festas e essas farras, a adoração aos animais, a esses ídolos. E uma dessas festas eram as festas de máscara, onde eles ficavam mascarados, né? E que eles faziam festa durante alguns dias, e havia prostituição, adoração aos deuses da fertilidade, né? E nessa adoração, porque estava usando máscara, ninguém sabia que era quem,
e as mulheres se deitavam com homens que não eram seus maridos, e assim cometiam, né, um adultério, a idolatria a esses deuses, e era suportado, né, e depois cada um voltava para sua casa, né, e essa ideia depois que a igreja romana, né, vai instituir o carnaval, né, vai vir a festa do carnaval, ela nasce disso aí, tá? Pôr máscara, a farrar e aí se entregar toda a luxúria, vem exatamente disso aí. E é isso aqui que o povo está fazendo. Tá? O povo está comemorando, né, o carnaval, a festa da carne, né, e adorando e dizendo que esse é seu Deus. E ainda prestando culto ao Senhor, né? É uma adúltera pegada no flagrante. O Senhor disse, aí no capítulo 7, vamos ver o capítulo 7 agora. O Senhor disse a Moisés: rápido, desça do monte. Seu povo que você tirou da terra do Egito se corrompeu como se desviaram depressa do caminho que eu havia ordenado. Derreteram o ouro e fizeram um bezerro. Curvaram-se diante dele e lhes oferecem sacrifício, dizendo: ó Israel, estes são os deuses que te tiraram da terra do Egito. Tá vendo? Uma ligação aos deuses do Egito. Levantou e farrou, tá? Carnaval, festa da carne, né? E tem algumas igrejas cristãs, né, que estão achando que devem fazer uma alusão, mesmo que seja uma coisa que pareça santo, que pareça um carnaval gospel. Isso aí é tudo satanismo, tá? A igreja não deve se envolver a isso. Então o Senhor declarou: vi como este povo é teimoso e rebelde. Agora fique de lado, quer dizer, sai da minha frente, porque havia um caminho, né, para descer do monte. Então o Senhor disse: fique de lado, sai da frente do caminho que você sobe aqui, que eu vou lá, depois farei, né? Agora fique de lado, versículo 10. Agora fique de lado, e eu lançarei contra eles minha ira ardente e os destruirei. A ira de Deus sobre o povo, tá vendo? Depois farei de você, Moisés, uma grande nação. Então vamos ver o verso paralelo a isso, né? Números 14, 12. E eu os deserdarei e os destruirei com uma praga. Então farei de você um povo ainda maior, mais poderoso que Israel. Aqui Moisés estava relembrando, né, em Números 14, 12, o que aconteceu nesse discurso aqui. Em Números 14, 12, o escritor está relembrando. Em Deuteronômio também, Deuteronômio 9, 8. Até mesmo no Monte Sinai, tanto provocar a ira do Senhor que ele esteve a ponto de destruí-lo. Tá? Então, esse aqui é o versículo paralelo que Deus está dizendo. Vamos por versículo 11. Moisés, porém, tentou apaziguar o Senhor, Yahvé, né? Seu Deus. Ó Yahvé, ó Senhor, exclamou ele: por que está tão irado com o seu povo, com o teu próprio povo, que tiraste do Egito com tão grande mão forte? Por que deixar os egípcios dizer: o Deus dele os resgatou com a má intenção de exterminá-los nos montes e apagá-los da face da terra? Deixa de lado a tua ira ardente. Arrepende-te quanto a esta calamidade terrível que ameaças enviar sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Tá vendo? Moisés, sabendo da quebra da aliança, a esposa pega em pleno adultério. Ele lembra que o Senhor fez uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Uma aliança, um pacto incondicional, porque Abraão dormiu no dia que ele fez a aliança com o Senhor, e o Senhor passou como um fogareiro e declarou que abençoaria a descendência de Abraão, e ele seria como as estrelas do céu e como a areia do mar. Então Moisés traz à tona essa nova aliança, ainda fala ao Senhor: e os egípcios dirão que o Senhor tirou esse povo com má intenção para destruí-lo. Assumiste, continua no verso 13, assumiste um compromisso com eles por meio de juramento, dizendo: tornarei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu, e lhes darei toda essa terra que lhes prometi,
e eles a possuirão para sempre. Então o Senhor, né, Yahvé em letra maiúscula, se arrependeu da calamidade terrível que havia ameaçado enviar sobre seu povo. E em seguida Moisés se virou do monte, verso 15. Em seguida Moisés se virou e desceu ao monte. Trazia nas mãos as tábuas da aliança, que estava escrito dos dois lados, frente e verso. As tábuas eram obras de Deus. Cada palavra tinha sido gravada pelo próprio Deus. Quando Josué ouviu o alvoroço do povo que gritava lá de baixo, disse a Moisés: parece que há guerra num acampamento. Moisés respondeu: Não são gritos de vitória nem lamento de derrota. Ouço barulho de festa. Quando se aproximaram do acampamento, Moisés viu o bezerro e as danças e ficou furioso. Jogou as tábuas de pedra no chão e as despedaçou no pé do monte. Tomou o bezerro que havia sido feito e o queimou, moeu até virar pó, jogou na água e obrigou os israelitas a bebê-la. Jogou o pó do bezerro na água. Depois lá em Deuteronômio a gente vai ver que era um pequeno riacho que descia do pé do monte para o povo ter água. Então Moisés lançou a água lá em cima no riacho e quem bebeu daquela água e que o Senhor condenou para a morte morreu. Por fim, dirigiu Arão e disse: o que este povo fez para que você o levasse a cometer tamanho pecado? Aí Arão responde: não fique tão furioso comigo, meu senhor, respondeu Arão. Você sabe como este povo é mau. Eles me disseram: faça para nós Deus que nos guie. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, que nos trouxe da terra do Egito para cá. Então eu lhes disse: quem tiver joias de ouro, tire-as. Quando eles a trouxeram para mim, simplesmente a joguei no fogo e saiu este bezerro. Então Arão está querendo dizer para Moisés que ele não fez o bezerro com a mão, né? Ele jogou lá no fogo e saiu, como se fosse por um milagre, né? Arão está mentindo para tentar convencer Moisés que algum poder milagroso aconteceu que fez esse povo acreditar que era Deus, né? O bezerro. Moisés viu que Arão havia permitido que o povo se descontrolasse completamente, dando motivo de zombaria a seus inimigos. Quem era o principal inimigo do povo? Rassatã, aquele que acusa diante de Deus. Porque aqui ainda não havia inimigos cercando Israel. Então não havia como os inimigos ver e zombar. Mas era o que? Quando soubessem, ou quando Israel estivesse pecando contra Deus, o inimigo iria diante de Deus, né? E depois a gente vai ver também como que isso acontece lá, né? Na história de Jó, né? Que os filhos de Deus compareceram diante do Senhor. E veio também Rassatã, o acusador, e acusou Jó, né? Não vou dizer isso agora, não vou contar a história, mas eu vou fazer um outro vídeo para que vocês entendam como é que Deus está dizendo aqui, como é que Moisés está dizendo que isso foi para vergonha deles. É porque eles, por ter pecado contra Deus e ter quebrado a aliança, agora o inimigo tinha motivo de os acusar e os requerer diante de Deus para que eles caíssem em miséria e o nome de Deus não fosse glorificado através da vida deles, como de fato aconteceu. E Deus não pôde mais usá-lo no propósito original que Deus queria usar eles como reinos de sacerdotes, né, para que eles fossem exatamente aquilo que Pedro falou em 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sereis, né, nação santa, né, sacerdotes real, para proclamares a virtude, né? Não, a gente pode ler. Vamos ler lá em 1 Pedro. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançasse misericórdia. Tá vendo? Pedro aqui está trazendo
alusão ao povo que deixou de ser povo, porque Deus os rejeitou, porque Deus os achou em pecado. Israel adorou os bezerros de ouro de Betel, Samaria e Dan, e Deus, através do profeta Oséias, disse que os rejeitaria. E lá Deus mandou o profeta casar com uma mulher que era adúltera, e ela casou, que é o significado do que o povo fez aqui diante do Senhor, né? Que eles casaram com, eles adulteraram diante do Senhor. Então em Oséias também diz isso. Vamos só tentar ver lá em Oséias, a esposa e os filhos de Oséias. Quando o Senhor começou a falar a Israel, lembra Israel? Por meio de Oséias disse: vai e case-se com uma prostituta. Tá vendo? Não, prostituta, uma mulher adúltera, para que os filhos delas sejam concebidos em prostituição. Isso mostrará como Israel agiu como prostituta ao afastar do Senhor, em letra maiúscula, a mesma coisa lá, Yahvé. Então Oséias casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela ficou grávida e deu filho a Oséias. E o Senhor disse: dê à criança o nome de Jezreel. Deus, quer dizer, Deus semeia, pois estou prestes a castigar a dinastia do rei Jeú para vingar os homicídios que ele cometeu em Jezreel. Sim, acabarei com o reino de Israel. Nesse dia destruirei seu poder militar no vale de Jezreel. Deus vai trazer condenação. Pouco tempo depois, Gomer engravidou novamente, deu à luz a uma filha. E o Senhor lhe disse: deu o nome à filha, o nome de Lo-ruama, não amada, pois não mostrarei mais amor ao povo de Israel, nem lhe perdoarei. Então tá vendo? É aqui o que está acontecendo com o povo que rejeitou o Senhor. Então Deus está trazendo castigo com o povo. E Deus mandou Oséias casar com essa mulher. Então Oséias casou com Gomer e teve: nesse dia destruirei o poder militar de Jezreel. Tão pouco depois, Gomer engravidou novamente e deu à luz a uma filha. O Senhor disse a Oséias: dê a sua filha o nome de Lo-ruama, não amada, pois não mostrarei mais amor. Quer dizer, Deus não vai mais amar Israel e não vai mais tratar Israel como a sua esposa, conforme ele vinha tratando aqui. Então é isso que Pedro disse lá, tá? Por quê? Porque o povo aqui, na época de Oséias, também pecou da mesma maneira que o povo pecou lá em Êxodo, né? Contudo, mostrarei amor ao povo de Judá. Eu, Senhor, seu Deus, os livrarei de seus inimigos, não com armas e exército, nem com cavalo e carro de guerra, mas por meu poder. Depois de Gomer ter sido desmamado, Lo-ruama ficou grávida mais uma vez, deu à luz a um filho. E o Senhor lhe disse: dê-lhe o nome de Lo-ami, que quer dizer não meu povo, pois Israel não é meu povo, e eu não sou seu Deus. Virá o tempo, porém, que o povo de Israel se tornará como areia à beira do mar, que não se pode contar. Então, no lugar onde lhe foi dito: vocês não é meu povo, se dirá: vocês são meus filhos, são os filhos do Deus vivo. Nesse tempo, o povo de Judá e o povo de Israel se unirão, escolherão para si um só líder e voltarão juntos do exílio. Que grande dia será o dia em que Deus semear seu povo novamente em Israel. Essa aqui é uma das promessas que está sendo feito aí, tá? Então é esse que Deus está dizendo lá com ele. É esse o tratamento, tá? Então é isso que está acontecendo aqui, tá? Eu tinha parado no... Vamos tentar continuar aqui. Êxodo 32. Esse passa para nós
Então disse: sabemos que aconteceu com esse Moisés, então quem tiver joias tragam. Portanto colocou a entrada do acampamento e gritou: todos que estiveram lá do Senhor, né? Aí, quando se aproximar do acampamento, né? Agora vamos voltar, né? Vamos tentar voltar aqui. Versículo 19. Quando se aproximar do acampamento, viu o bezerro e as danças, ficou furioso, jogou as tábuas de pedra ao chão e despedaçou no pé do monte. Tomou o bezerro de ouro que havia feito, queimou e destruiu, né? Aí Arão disse: não fique furioso comigo, meu senhor. Respondeu Arão: você sabe como este povo é mau. Eles disseram: faça para nós os bezerros, né? Então lhe disse: quem tiver joias. Então Moisés viu que Arão tinha permitido ao povo ficar com vergonha, né? Por ser vergonha, Moisés disse: assim diz o Senhor Deus de Israel. Portanto colocou a entrada do acampamento e gritou. Moisés viu Arão havia permitido, né? Que foi aqui onde a gente parou no capítulo 25. Vamos continuar a partir do versículo 25, onde eu parei, tá? Moisés e Arão haviam permitido que o povo descontrolasse. Moisés viu que Arão havia permitido que o povo se descontrolasse completamente, dando motivo de zombaria a seus inimigos. Portanto, colocou-se à entrada do acampamento e gritou: todos que estiverem do lado do Senhor, venham até aqui e junte-se a mim. E todos os levitas se reuniram ao redor dele. Moisés lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um de vocês pega a sua espada e vão e voltem de uma extremidade à outra do acampamento. Matem todos, até mesmo seus irmãos, amigos e vizinhos. Moisés disse: assim diz o Senhor, que eu já li, verso 28. Os levitas obedeceram a ordem de Moisés, e cerca de 3.000 pessoas morreram naquele dia. Então Moisés disse aos levitas: hoje vocês se consagraram para o serviço do Senhor, pois lhe obedeceram mesmo quando estiver de matar seus próprios filhos e irmãos. Hoje vocês receberam dele uma bênção. Quer dizer, é aqui que a tribo de Levi, né, dos levitas, o pai deles, que era o Levi, né, lá no caso de Diná, e vocês têm que voltar lá na Jacó, quando Jacó estava perto, morando na cidade perto de Siquém, e a Diná, a irmã deles, foi tomada à força por Siquém em uma festa, e Levi e o seu outro irmão, acho que Dan, entraram na cidade de Siquém, mataram todos a fio das espadas, todos os homens, e tomaram despojos, mulheres e escravos, e ali Jacó tinha falado que eles não herdariam, né, e não seriam abençoados na herança do Senhor. Então aqui eles se redimiram a santificar o arraial de Deus ao destruir aqueles pecadores, no caso do bezerro de ouro, e assim agora eles vão ser escolhidos para serem a linhagem que vai herdar o sumo sacerdote e aqueles que vão ser os levitas na casa, cuidando de toda a casa do Senhor a partir desse momento agora, tá? Porque eles fizeram esse trabalho ao Senhor, então eles vão receber isso como bênção, tá? Então Moisés disse aos levitas: vocês se consagraram para o serviço do Senhor, pois lhe obedeceram, mesmo quando tiveram que matar seus próprios filhos e irmãos. Hoje vocês receberam a bênção. Aí no dia seguinte Moisés disse ao povo: vocês cometeram um pecado terrível, mas eu subirei ao monte e me encontrarei com o Senhor. Outra vez, talvez eu consiga fazer expiação por este pecado. Moisés voltou ao Senhor e disse: Moisés volta ao monte de novo do Senhor, né? E disse: que pecado terrível esse povo cometeu, fizeram para si deuses de ouro. Agora, porém, eu te suplico que lhes perdoes o pecado. Do contrário, apaga o meu nome do registro que escreveste, né? O registro, o livro, onde estava escrito todos aqueles de Israel que serviam ao Senhor. 32. Agora, porém, eu te suplico que lhes perdoe o pecado. Do contrário, apaga o meu nome do registro que escreveste. O Senhor, porém, respondeu a Moisés: apagarei o nome de todos que pecaram contra mim. Agora vá
e leve o povo ao lugar o qual eu lhe falei. Veja, meu anjo irá à sua frente, e no dia do acerto de contas, certamente eu castigarei esse povo pelo pecado que cometeste. Então Deus está dizendo assim, ó, e no dia do acerto de contas, então quer dizer, Deus está dizendo, haverá um dia onde a ira de Deus vai derramar sobre esse povo, tá? Sobre esses mesmos que cometem esses mesmos tipos de pecado. Então quer dizer, Deus já está prevendo, não que Deus prevê, mas Deus está dizendo que no futuro existiria alguém que Israel voltaria a pecar contra o Senhor, Israel como nação, né, toda juntada de novo, e quando Jesus vem, Israel está como nação, né? Eles estão como povo, né? Tanto o norte como o sul de Judá estão prestando culto a Deus como uma só nação, né? E aí é que está o X da questão, porque o mesmo pecado que esse povo cometeu aqui, Jesus os pega na idolatria também e no abandono ao culto verdadeiro a Deus. Eles já não estavam mais prestando um culto como Deus exigia. Eles criaram suas próprias leis, suas próprias regras, as suas próprias formas de prestar um culto a Deus. Então por isso eles também foram rejeitados. Por quê? Porque o Senhor disse a Moisés, no dia da minha vingança eu os castigarei, mas quando o reino viesse, quando o Senhor viesse, ele traria vingança. Mas por causa do amor que Deus tanto amou, né, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal forma, tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Então Jesus veio como Salvador, deixou a sua ira para que a ira de Deus não se acendesse sobre o seu povo naquele momento que Jesus se encontrou com eles, e assim salvou os remanescentes de Israel em quem creu, né? Porque Jesus disse, né, eu não vim para condenar o mundo, né, para julgar o mundo, mas eu vim para que o mundo fosse salvo, né? Porque a escritura, porque a palavra de Deus diz, o Senhor Jesus diz lá em João, né? Vamos ver lá no Evangelho de João, João 3. Vou ler o 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, tá vendo? Jesus veio, o Senhor veio e o povo não recebeu, né? Isso está lá no Evangelho de João, Evangelho de João 1,10. O verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu, quer dizer, não o recebeu, né? Veio para o que era os seus, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como a unigênito do Pai. Tá? Então aqui, Jesus veio para o seu povo, o povo de Israel. Tá? E o povo não o recebeu. Tá? Então, fazendo um paralelo com a vinda de Cristo, né, que era o Senhor, era o próprio Deus aqui, mas Deus deixou, nem Paulo fala em Filipenses, né, porque Jesus sendo Deus,
não usurpou, né, ou não quis, ou não tomou, e não ousou ser igual a Deus, né? Então, para que Jesus viesse como homem, e como homem, como cordeiro, morresse e pagasse a Deus por causa desses próprios erros desse povo aí, tá? Para que o remanescente fosse salvo. Mas Deus traria justiça e faria juízo, porque no ano 70, e Paulo vai falar sobre isso, que o castigo finalmente caiu sobre eles. Paulo fala sobre isso, né, quando vai falar do povo judeu, que Tito, né, veio, invadiu Jerusalém e destruiu, pôs fogo no templo, até a última pedra, não ficou pedra sobre pedra, tudo foi removido no templo, e o povo foi expulso da sua própria terra, e depois um rei, um imperador chamado Adriano, expulsou de Judá e daquelas terras ali, colocou o nome Palestina, né, que tem a ver com o nome filisteu, como zombaria, né, para que o povo judeu nunca mais voltasse à sua terra. Eles mesmos rejeitou morar na sua terra, e Deus expulsou eles da sua terra, e assim confirmou, né, que o castigo finalmente caiu sobre eles. Mas esse castigo também não duraria para sempre, porque próprio lá em Oséias Deus diz que traria de novo o seu povo à sua terra, e já faz desde a década de 70 o povo está morando, 70 ou 40, né, 60, o povo está morando lá em Jerusalém. Voltou de novo, o povo judeu voltou de novo à sua terra prometida. Então Deus vai voltar a tratar com o seu povo, tá? E o povo ainda continua nessa mesma rebeldia, e por isso que lá na faixa dos Gazas, e é por isso que está aqui, né, o motivo pelo qual o povo ainda de Israel sofre e padece, porque eles rejeitaram o Senhor no pé do monte, quebraram a aliança do primeiro casamento, e depois de Oséias fizeram. Na época de Oséias, eles estavam rejeitando o Senhor com um bezerro de ouro em Betel e em Dan, e o Senhor disse que não chamaria mais do meu povo, mas chegaria um tempo onde ele chamaria a mim amado meu povo. E Pedro, lá em 1 Pedro 2,9, Deus vai falar de novo que todos agora que faz parte da igreja, né, é recebido por Deus de novo, e Deus vai tratar com amor o seu povo, semelhante à profecia lá em Oséias, tá? Não que a profecia de Oséias tenha se cumprido completamente dentro da igreja, porque a igreja não é Israel, mas é parte da profecia, se cumpre por Deus estar chamando de novo o seu povo, agora um remanescente, que Paulo vai falar sobre esse remanescente, o povo de Israel que é chamado, né, e crê em Cristo Jesus. Mas ainda a profecia completamente de Oséias, ela vai se concretizar durante os 7 anos que vai haver, que é a profecia lá de Daniel, onde vai haver 7 anos de tribulação, onde o povo de Deus voltará a ser tratado com Deus, e a palavra de Deus vai se cumprir, e o Machias vai vir lá para o povo de Israel, né? O mesmo que eles olharão para aqueles a quem transpassaram, que foi transpassado pela mão e pelo pé, e clamarão ao Machias, e Jesus, quando todos os inimigos estiverem cercando Jerusalém, o povo de Israel, e eles falarão bendito que vem em nome do Senhor, e o Senhor Jesus virá e entrará em Jerusalém e o salvará de todos os seus inimigos. Então a profecia de Israel há de se concretizar, e a de Isaías também há de se concretizar completamente, porque essas profecias elas são para Israel, elas não são para a igreja, tá? A igreja é um remanescente que é tirado de dentro de todos os gentios, e Israel que crê no Messias, mas não como nação. Israel não como nação, tá? Porque Israel como nação se converterá ao Senhor e voltará a ter paz, comunhão e segurança, e o Senhor vai usar Israel como uma nação que vai ser cabeça sobre todas as nações, tá? E aí a igreja, antes dessa tribulação, vai ser levada a bodas do noivo, né, que nós somos, a igreja é tratada como uma noiva, não como uma mulher adúltera, mas como uma noiva que vai ser fiel, e nós como igreja somos fiel ao Senhor Jesus, e teremos as núpcias lá no céu, e depois o marido de Israel voltará a tratar com a sua esposa, porque ele já morreu e derramou seu sangue, e assim tirando a vergonha, o opróprio
de Israel e da nação, e o próprio Senhor Jesus virá, e como existiu duas nações, Israel, né, Judá e a outra tribo, e Israel. Então o Senhor, duas nações, né? Só que nós somos comparados, Paulo vai tratar nós como sendo a nação do Monte Sinai, como filhos verdadeiros na fé de Sara, né? Porque Israel é comparada a Agar, que foi o pacto feito, essa aliança feita no Monte Sinai, Agar, e Sara, que foi a aliança feita lá com Davi, o pacto davídico, né? A aliança davídica, que o filho de Davi se assentaria no trono do Senhor para sempre, e ele reinaria e seria bênção para todas as nações, e todas as nações esperariam nele, no Messias, no descendente de Davi. Então, essa nova aliança é ratificada e feita comparando a Sara, né? A mãe verdadeira. Sara representa a aliança no Monte Sião, lá em Jerusalém, tá? Então, assim, o povo de Israel é salvo hoje, porque em Cristo Jesus, e como houve duas mulheres representando, então a igreja que é comparada a Sara, o remanescente fiel de Israel, e incluído na aliança os gentios, que somos nós, vamos voltar com o Senhor, né? Depois da bodas lá no céu, e vamos voltar com ele, e Jerusalém voltará a ter comunhão plena com o Senhor Jesus, com o seu Deus na pessoa de Cristo Jesus, e todo Israel será salvo e crerá no Senhor de volta. E toda idolatria, feitiçaria e tudo de errado será tirado de dentro da nação de Israel e daquele povo de Jerusalém, e eles voltarão de novo aonde foi dito: não minha amada será minha amada, e será restaurado o reino a Israel. E agora a verdadeira a Jerusalém será restaurada, Cristo se assentará no trono, e o reino de Deus vai ser estabelecido na terra a partir do seu rei, que é Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo. Tá? Então, fazendo esse contraponto, é isso que está acontecendo aqui. Tá? Em toda a história de Israel, o momento de Israel é esse. Essa é a expectativa de esperar. Então, Moisés recebeu a missão: vá e leva o povo. Então o Senhor castigou severamente o povo por causa do que fizeram o bezerro que Arão lhes tinha construído. Aí vai ter o capítulo 33, aí Deus vai descrever: ponha-se o caminho do mar, e Deus está dizendo que vai enviar um anjo, enviarei, né? O Senhor disse a Moisés: ponha-se a caminho junto ao mar, junto com o povo que você tirou da terra do Egito, suba a terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó. Darei essa terra a seus descendentes. Enviarei um anjo à sua frente para expulsar os cananeus, amorreus, hititas e os fariseus, os hebeus. Então quer dizer, o Senhor agora manda o povo ir de fato para a terra, tá? Mas agora Moisés vai voltar e depois a gente vai ler, né? Pode ser o próximo vídeo, onde a gente vai ver que Moisés sobe pela segunda vez e a aliança ela é restaurada de novo com o povo, mas agora a aliança vai mudar, tá? Porque agora o que Deus pretendia fazer com o povo na terra não vai poder fazer, porque eles quebraram a aliança com o Senhor. Então eles vão ter que esperar a vinda do anjo do Senhor, do Messias, porque Deus vai falar aqui a Moisés que vai enviar um profeta, e como Moisés, e todos devem ouvir esse profeta, e quem não ouvir o profeta deve morrer. Então depois vai vir Davi também, que vai ser colocado aqui um descendente do povo de Davi, e daí Deus vai ter que trazer, Deus vai criar então agora, porque Deus não ia permitir que o povo tivesse rei na terra. Até o bezerro de ouro, Deus não diz que quando tivesse um rei. Então Deus vai ratificar a aliança, vai renovar a aliança. Só que Deus agora, por causa do pecado do povo, e porque Deus perdoou, porque Moisés pediu, Deus vai ter que levantar um rei, um novo representante do povo, não como aqueles príncipes que estavam ali e o sumo sacerdote. Agora Deus vai trazer algo novo, que é o rei, para que através desse rei, que vai representar toda a nação, esse rei vai pagar no lugar desse povo. Tá? Então, Jesus é o rei, o filho de Davi, que morre na cruz como cordeiro, representando toda a nação, para que houvesse perdão à nação,
desses pecados aqui, para que todo aquele que crê em Jesus seja salvo, e a ira de Deus que estava determinado sobre o povo e sobre a nação não seja derramado, seja pago naqueles que creem, tá? Então agora todo que crê, todo israelita que crê em Cristo Jesus, a ira de Deus é aplacada sobre esse pecado que eles cometeram. O povo gentil ainda está debaixo da maldição que foi recebido através por causa dos descendentes que veio depois de Adão, né? Adão e Eva depois da queda. Então o povo de Israel vai ter que ser perdoado, né? Porque eles cometeram esse adultério e vão ser pegos em flagrante adultério. O povo que não é de Israel ainda está sob maldição ainda da primeira ira de Deus, né? Que diz que quem comesse daquela fruta morreria. Então havia um castigo. Israel também tem esse castigo, só que agora Israel tem um castigo pior, né? Porque quebraram a aliança com o Senhor. Então a gente vai encerrar por aqui nesse capítulo. Muito obrigado por você que ficou. E se você nunca tinha aprendido a palavra de Deus dessa forma, deixe seu comentário, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte, né? Clique no sininho todas quando eu tiver um vídeo ou postar o vídeo ou fazer uma live ao vivo, você possa assistir e me acompanhar, tá? Dessa vez eu não fiz live, eu gravei, isso aqui é uma gravação e vai ficar, né? Então, você lembrando aí, compartilhe o vídeo, dê o seu joinha, né? E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e mande para mais alguém, para que as pessoas possam ter contato a essa palavra explicada, né, aqui, história por história, né, capítulo por capítulo, para que vocês possam entender exatamente aquilo que Deus fez naquele tempo, para que a gente possa entender o nosso lugar como igreja, porque a igreja não é Israel e Israel não é igreja, tá? Porque Israel está debaixo de maldição, e nós, os gentios, tínhamos um outro problema, o problema de Adão e Eva, e também Cristo resolveu esse problema encravando na cruz toda a maldição, tanto de Israel como nós. Então muito obrigado para você que ficou até agora, Deus te abençoe, tenha um ótimo domingo, um ótimo culto, né? E se você ainda sente o peso de condenação, saiba que essa condenação Cristo Jesus levou lá no madeiro, e ele veio para nos salvar e dar a oportunidade de você ser filho de Deus, ser considerado como filho de Deus, filho do Deus vivo, e haver salvação sobre a sua vida. Se você confessar Cristo como seu único Senhor e Salvador, você é salvo. Em seu coração crê para a justiça, você é justificado, e pela graça, de graça, que não custou de graça, mas que foi um alto preço pago pelo Filho de Deus, Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo. Creia e confesse Ele como seu único Senhor, e você será salvo. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha, o seu like, um comentário, né, se você concorda comigo ou não. Muito obrigado por você que ficou aí até agora, nesse momento. Muito obrigado. Deus te abençoe.